Olá, pessoinhas! Eu me chamo Vanessa Carla, sou fotógrafa há 8 anos e vim contar um pouquinho para vocês sobre essa profissão maravilhosa. Para você se tornar um fotógrafo, você pode tanto fazer faculdade ou cursos. Eu comecei muito novinha, eu tinha 15 anos, eu ainda estava no meu ensino médio e como na época eu não tinha nenhuma informação, eu não sabia que existiam faculdades ou que existiam cursos, eu simplesmente comecei a trabalhar e depois com o tempo eu fui fazendo cursos e me especializando e hoje eu sou fotógrafa há 8 anos. Eu tenho uma empresa de fotografia chamada Fotógrafos Passarelo, na qual eu fotografo com meu noivo, que também é fotógrafo. Nós fazemos casamentos e ensaios de casal, família, de meninas, mulheres. Nós fotografamos momentos importantes na vida das pessoas. Então o Regis me convidou para responder algumas perguntas sobre a minha profissão, no caso a fotografia, e eu espero inspirar vocês, caso vocês tenham essa vontadinha aí dentro de serem artistas e de serem fotógrafos, que vocês entendam um pouco mais sobre a profissão e quem sabe virem fotógrafos de sucesso. Como é o seu dia a dia profissional típico? Onde você trabalha? Atualmente nós trabalhamos em home office. Com o tempo a gente descobriu que essa era a melhor maneira para o nosso tipo de trabalho. Mas você sendo fotógrafo, você pode ter um estúdio, você pode ter um escritório, você pode trabalhar em home office, você pode atender clientes em cafés. Tudo depende do teu tipo de trabalho, para as pessoas que você trabalha e com o público que você atende. Como nós fotografamos casamentos e eventos, o nosso atendimento é basicamente online, por telefone, por e-mail. Então a gente só precisa ter reuniões com os clientes e normalmente a gente faz isso ou na casa deles, ou via Skype para quem não é da nossa cidade, ou a gente vai em algum cafezinho, algum lugar gostoso para conversar. Porque nessa parte que a gente tem contato direto com o cliente, é mais uma reunião para conversar, definir detalhes e tal. Não necessariamente um atendimento. Mas se você quer ter um estúdio ou uma estrutura maior, você super pode. Tudo depende do teu estilo de trabalho. Que tipo de ferramentas, recursos, ideias e metodologias você utiliza? O principal ponto do meu trabalho é se conectar com o cliente, é conhecer a história dele e fazer parte daquele momento. Porque normalmente a gente fotografa o casamento dos clientes ou algum momento especial, algum ensaio para comemorar alguma coisa. Então nossa principal preocupação é deixar o cliente à vontade, confortável, conhecer a história dele, saber por que ele está fazendo aquilo lá, porque só criando essa conexão a gente consegue entregar um trabalho de qualidade, com sentimento, com emoção, que é o mínimo que nossos clientes merecem. Como está o mercado de trabalho em sua profissão? Está em crescimento ou declínio? Eu acredito que a fotografia sempre vai estar em ascensão porque ela sempre vai ser importante. Claro que com o tempo a gente vai mudando as formas de trabalhar e as pessoas vão mudando as suas prioridades. Mas sempre vai ter gente casando, sempre vai ter gente nascendo, fazendo 15 anos, tudo. Sempre vai ter gente buscando fotografia. E é isso que nos mantém ativos. E isso, claro, falando das pessoas que simplesmente precisam de fotografia em algum momento da vida. Mas sempre vai ter aquele cliente que simplesmente ama fotografia, ama arte e que vai querer um ensaio sem motivo algum. Eu acredito que é isso que mantém a nossa profissão relevante. Sempre vai ter gente precisando e querendo fotografar. Quais seriam outras áreas de atuação dessa profissão e o que fazem? Bem, como eu já falei, eu fotografo casamentos e ensaios, mas tem uma gama enorme de tipos de fotografia que você pode fazer. Eu fotografo pessoas normais, pessoas cotidianas, mas você pode segmentar mais ainda e fotografar só casais, só gestantes, só bebês, só crianças e criar um nicho dedicado a isso. Ou você pode fugir das pessoas comuns e fotografar outras coisas, como paisagem, fotografia publicitária, fotografia de estilo, que são aquelas fotos de objeto e tal para propagandas. Ou você pode conciliar isso ao cinema e virar um diretor de fotografia de cinema. Tem muito nicho, você não precisa se apegar à primeira coisa que aparecer. Você pode testar várias coisas e descobrir o que você quer. Quanto ganha aproximadamente um profissional com sua formação? A carreira vale a pena em termos financeiros? Eu acredito assim, toda carreira que você se dedica tempo suficiente, que você tenha a qualidade necessária, é sim uma carreira que vai te dar retornos financeiros. A fotografia, como é uma profissão artística, ela não tem um salário base. Você só vai ter um salário fixo se você trabalhar para outras pessoas. Então vai ser um salário normal. Mas eu posso dizer que a maioria dos fotógrafos são autônomos. O quanto você ganha vai depender da classe que você atende, do número de trabalhos que você faz, da qualidade do seu trabalho. São muitos fatores. Essa é até uma grande questão para quem está começando fotografia, porque é muito complicado definir o valor da sua fotografia. Mas isso é só no começo. Depois que você entende quanto o teu trabalho vale, você consegue precificar
ficar sem problema. O que eu tenho a dizer pra vocês é que dá sim pra viver bem, tudo depende do teu trabalho. Temos aí fotógrafos milionários e riquíssimos e temos também fotógrafos que vivem uma vida de boa. Mas pra vocês terem uma noção, uma bolsa de fotógrafo bem recheada, bem completa, vai estar aí beirando R$100.000. Então vocês entendam, claro que tem muito retorno, mas também é uma profissão muito custosa, em que você gasta muito para fotografar, para comprar e para manter os equipamentos. Mas sim, é uma profissão muito rentável, é só saber trabalhar direitinho. Quais as principais vantagens dessa profissão? Quais as suas alegrias profissionais? Como a gente fotografa a gente, nós temos esse contato direto com as pessoas, de conhecer as histórias delas, muitas vezes histórias de superação, de amor. É muito bacana fazer parte disso. Então eu acredito que seja isso, essa conexão que a gente tem com os clientes e o material que a gente entrega para eles. Material esse que vai ficar na casa deles e na família deles pro resto da vida. As fotos não têm data de validade, então os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos vão conseguir ver aquelas fotos e a história vai ser contada para sempre. Eu acho que essa é a graça da fotografia e essa é a importância do nosso trabalho. E quais as maiores dificuldades e desafios? Eu acho que o maior desafio é que você nunca sabe de tudo, você nunca vai conseguir absorver todo o conteúdo que existe por aí ou usar de todas as técnicas. É um crescimento contínuo e um estudo contínuo para o resto da vida. Você vai ver fotógrafos com 50, 60, 70 anos ainda estudando, ainda fazendo cursos e ainda aprendendo coisas novas. Essa é a graça da fotografia. Você sempre pode fazer mais. E também uma outra desvantagem que eu acredito é que você não consegue desligar o botãozinho de ser fotógrafo. Você é fotógrafo 24 horas por dia, mesmo sem querer. Mesmo que você esteja de férias, você vai ficar olhando para os lados e ver fotografia e querer fotografar as coisas e querer contar histórias. Você vai estar sempre pilhado nisso. E isso atrapalha um pouco quando você quer se desligar e quer ficar de boa, porque você não consegue. Você é fotógrafo 24 horas por dia. O que se estuda na faculdade? Como eu já disse lá no começo, eu não fiz a faculdade e eu vou explicar pra vocês agora o porquê. A faculdade de fotografia é incrível. Eu já li muito a respeito, já vi as grades e as matérias que tem. Ela é completa. Desde a história da arte, fotometrar, que é o básico da fotografia, tudo que vocês imaginarem vai ter na faculdade de fotografia. Só que, como eu comecei a fotografar muito novinha e eu já comecei trabalhando e comecei me lascando e aprendendo, eu aprendi toda essa base da fotografia. Não toda, porque a gente nunca sabe de nada, mas eu já sabia o básico porque eu fui autodidata, eu aprendi sozinha o básico da fotografia. E eu fazer faculdade depois de 5 anos trabalhando para aprender a mesma coisa que eu aprendi sozinha, ia ser um pouco de dinheiro jogado fora. Por isso que eu faço muito curso, muito congresso, muito workshop, para sempre renovar o conhecimento. Eu acredito muito em congressos e workshops, porque você consegue aprender a sua área da fotografia 100%. A faculdade ela é muito ampla, ela é muito boa para você que ainda está meio perdido, não sabe o que fazer. Mas se você já fotografa bebês, se você já fotografa casais, eu acho mais interessante você se especializar ainda mais na área que você pretende seguir. Mas se você está meio perdido ainda, a faculdade é maravilhosa, vale super a pena e eu aconselho. Aí vai de você se você quer fazer cursos ou se você quer fazer uma faculdade. Mas o importante é estudar e estudar sempre. Quais são as matérias do colégio que são mais importantes ao se preparar para essa carreira? Com certeza, como essa é uma profissão artística, a principal matéria vai ser educação artística, que é você conhecer os pintores, conhecer a teoria das cores, composição, todas essas coisas que a gente aprende em educação artística. Porque eu acho que arte e fotografia tem tudo a ver, e se você consegue criar essa conexão nas tuas fotos, elas vão ficar ainda mais incríveis. E outra disciplina que pode parecer esquisita de eu estar falando aqui, mas que é muito importante, é a física. A fotografia é feita de luz, é escrever com a luz. E em física você vai conseguir entender como a luz funciona, como ela incide nos objetos, como ela reflete, tudo. É muito importante estudar física para você aprender a dominar a luz. Há outras aprendizagens e experiências importantes que não são oferecidas pela escola? Eu acredito que varia de escola em escola, mas eu gostaria muito de ver educação artística e artes sendo estudada de uma forma mais profunda, para que as crianças e adolescentes pudessem vivenciar a arte profundamente. Eu acho que isso seria de suma importância para quem quer seguir o ramo na fotografia ou qualquer tipo de carreira artística. Por que você escolheu essa carreira? Como foi seu processo de escolha? Como eu falei, meio que a fotografia me escolheu. Eu tinha 15 anos e do nada resolvi virar fotógrafa. Mas não foi muito assim do nada. Eu sempre tive aquele olhar para fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografar, de fazer autorretratos, de fotografar florzinha, cachorrinho, pedra, o que tivesse na minha frente.
E quando eu era muito novinha, eu aprendi sozinha a mexer no software de edição que a gente usa muito, que é o Photoshop. Então a fotografia já estava ali desde o comecinho, desde a minha infância. E foi quando eu quis ter alguma coisa e fazer alguma coisa da minha vida que a fotografia veio em cheio. E foi tudo muito rápido, foi uma bola de neve. Eu comecei a trabalhar, pegar a câmera emprestada, depois juntei um dinheirinho, comprei minha câmera e sempre trabalhei, sempre. Eu nunca tive esse momento de fotografar por hobby e ficar de boa, que eu super aconselho a você. Se você tem essa opção de ficar tranquilinho, de ganhar uma câmera ou de ter uma câmera já em casa, ficar fotografando sem que a fotografia seja a sua profissão, eu aconselho muito, porque assim você consegue estar mais preparado. Eu fiz essa loucura porque eu não tinha informação, porque eu não tinha ninguém para me dar um conselho, para falar, calma aí, vamos devagar, mas eu tô agora aconselhando vocês, calma aí, vai devagar. Como deve ser a personalidade e quais devem ser os interesses, desejos e valores de alguém que segue essa profissão? Vamos por partes. Sobre personalidade, eu acho que a pessoa tem que ser muito fiel a quem ela é, porque o que vai te destacar dos outros fotógrafos é exatamente a sua personalidade, a sua essência. A fotografia vem muito de dentro, vem muito de quem a gente é, e nosso estilo fotográfico é baseado nisso. Então, ter uma personalidade forte ou respeitar a sua personalidade e colocá-la na tua fotografia vai com certeza te destacar como fotógrafo profissional. E sobre os interesses, desejos e valores, eu acho que o fotógrafo tem que sempre querer mais, querer entregar um trabalho de melhor qualidade, querer estudar mais, querer ser melhor para o seu cliente. A gente está aqui no mundo com uma responsabilidade enorme de contar histórias e eternizar o tempo. Então a gente tem que ter isso muito bem gravado na nossa cabeça, a importância do nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho, porque isso vai fazer a gente ser fotógrafos muito mais responsáveis e maduros, sabendo a importância da nossa fotografia. Existem filmes que exemplifiquem sua área profissional? Caso afirmativo, pode citar algum? Eu acho que sempre nos seriados e nas novelas e nos filmes tem o fotógrafo, que é aquele ser espivetado, diferentão, colorido e que fica tirando foto de tudo. Basicamente é isso aí, mas é claro que cada fotógrafo tem a sua personalidade e todo mundo é diferente. E sobre um filme para aconselhar para vocês que exemplifique o trabalho de fotografia, não o meu trabalho como fotógrafa de pessoas, mas sim a fotografia de guerra, que é muito impactante, muito triste, mas que faz muita diferença, porque sem a fotografia de guerra, sem a fotografia dos conflitos, a gente nunca ia saber o que se passava realmente lá dentro. Então o filme que eu tenho para aconselhar para vocês é o Repórteres de Guerra, que conta a história do fotógrafo Kevin Carter, que fez aquela icônica foto do menino e do corvo. O documentário conta, entre outras, a história do fotógrafo Kevin Carter, que fez aquela icônica foto do menino e o corvo. É um filme muito pesado, mas muito bonito, mas muito pesado e triste, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco sobre como é a fotografia de raiz mesmo. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a profissão da fotografia e também a história por trás daquela foto, vale a pena assistir aquele filme. Como alguém pode fazer para saber mais sobre essa área? Você tem um site ou canal no YouTube? Sim, temos um canal no YouTube exatamente sobre isso, com dicas de fotografia. O canal se chama Dupla Exposição e lá tem muitos vídeos para fotógrafos de todos os níveis, desde quem está começando até quem já é mais avançado. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre fotografia, corre lá no canal que eu te mostro. Que dicas de carreira e de vida em geral você gostaria de oferecer para um jovem que está escolhendo sua profissão nesse momento? Eu aconselharia a estudar, 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 estudar. A fotografia, eu acredito que seja basicamente estudar e colocar em prática aquilo que você acabou de aprender. A fotografia, ela é um exercício, você não vai simplesmente abrir um livro, ler e conseguir fazer aquilo. Você tem que abrir um livro, ler e testar, e testar, e testar até conseguir fazer aquilo. E cada vez que você fizer aquilo de novo, você vai ficando melhor nisso, até você conseguir dominar a técnica. E aí você vai para outra técnica e vai estudar, e vai testar, e vai testar. Então, se você, jovenzinho querido, está querendo entrar nesse ramo de fotografia, seja muito bem-vindo, eu te desejo toda a luz do mundo e que você seja muito feliz. No que eu puder ajudar, eu vou estar lá no canal incentivando vocês, compartilhando conhecimento e mostrando todos os lados da fotografia. Se você está começando agora, pesquise faculdades, cursos, equipamentos. Começa pela base, começa pelo estudo e pelo equipamento. E com o tempo você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido convencer você que estava meio em dúvida a se tornar um fotógrafo. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê por aí. Beijos!